França avassaladora, tirou folga no primeiro tempo e no segundo tempo veio com uma carreta e foi impiedosa. Mesmo com a dificuldade, com a forte marcação de Senegal, os senegaleses vieram muito determinados a fazer o que Cabo Verde fez com a Espanha, mas eles têm Kylian Mbappé. O que foi, Souza, que você ainda tá rindo ainda? Cara, quem inventou esse filtro aí? Olha o Mbappé lá como é que fica. Olha o Mbappé como fica. É lá, Marcelo, não é aqui não. Viu? Falei pra você que é só lá na TV? É só nessa TV que fica assim? Eu vou ser teimoso, acredita. Bota a bolinha nele. Já tá, irmão. É, e ele não tá com a porra do bochechão. Ah, é porque ele não tem um bochechão, né, irmão? Ah lá, ele não tem uma papada. eles vão tirar. Aí. Aí não. Aí... Tira aí. Tira aí. Tira aí, fica a boquinha pequenininha. França 3-1 sobre Federação Senegalesa de Futebol, Marcelinho Carioca. Todos os gols do segundo tempo, um jogo um pouco mais animado, né? Um jogo mais quente, mais fervoroso no segundo tempo. Mas o homem brocou mais uma vez, 2 vezes, e deu aí o grande passo para a primeira vitória da França na competição. E o interessante, Juca, assistindo o jogo, aí o cara, o comentarista assim, ó, ele não tá conseguindo, o Mbappé não tá conseguindo dominar a bola. É. Escapuliu. Perdeu um gol na cara aí, não é o dia ele dele. Deu 2 piques. Deu um tapa na bola pra segurar aquela criança ali. E o terceiro gol, irmão? Mas assim, a inteligência. Ele faz o facão pra esquerda, pra direita, ele vê os espaços. Aí o Olise, Doué e o outro Rabiot lá. Rabiot, que o isso, volante. irmão? Fiada de bola no espaço vazio, ele chega. Impressionante, cara. Impressionante. E assim, cadê o nervosismo? Cadê a ansiedade? Futebol bem jogado, com qualidade técnica e assim, ó. E todo momento a França tentando. No primeiro tempo todo mundo falando, olha lá, mais um super, vai ficar 0-0 de novo. Não, porque os times, as grandes equipes estão caguetando o trampo. E você viu quando tomou o segundo gol? O segundo gol, você achando que empatar já deu um... Logo na sequência, deu nem pra comemorar. Cara. Ó, equipe fadada aí pra conquistar, hein, cara. É um dos times principais pra ser campeão, não, Marcelo? Meu pai do céu. Se o Brasil pega bonito também, eles não de aguentam, ver irmão. o jogo, cara. Se o Brasil pega eles não aguentam não, irmão. Juca. Sururu na cara de nós. aquele- É ou não é, Sozinha? Eu vi com um homem a menos. É o quê, João? Olha, Juca, e só uma Tira a mão da peça. e só mais uma informação, veio tá? até aqui. Que teve 2 jogadores hoje que não apareceram no jogo, né? Doué e o Dembélé. Perfeito. Então imagina na hora que esses caras Quiserem, de verdade. quiserem de verdade. Ui, né? meu E Deus. assim, cara, E tirou, né, do jogo, né? tirou do jogo. Favoritismo é isso, cara. Você tem que ir lá e provar. Mas, ô Souza, e quando ele muda ali o Olise de posição, quando ele coloca... Por exemplo, Fala desse cara, não. na ideia dele é o Vai, Olise no vai. meio, ele Você não, coloca o Olise chupa no meio baba-ovo, e vai, ele vai fala puxar o não. Dembélé pra ponta. Ô, Juca, Não, a você tá seleção babando da ovo. França com o Olise, ele sempre tá fazendo isso, né? Porque o Dembélé também faz essa função. Você pode ver, eles mudam muito. Trocam. Trocam de posição com a bola. Quando Tem como o a França- Casemiro trocar de posição com alguém que tá no banco? Dá pra fazer assim também. seria ideal. Tá. Porque no primeiro tempo o Olise joga na ponta. E aí no segundo tempo ele traz Isso. o Olise pro meio e o time começa a ter um pouco mais... começa a ter um time um pouco mais de criatividade. E ele leva o Dembélé mais velocidade pra ponta. Juca, e o treinador tem a possibilidade de dar uma arrumada no time também, entendeu? O treinador tá ali para isso, para poder arrumar e o time voltar diferente. Esse é o papel do treinador. Provavelmente, né, teoricamente, o treinador tem que fazer isso, né? Ele foi lá, deu uma arrumada no time, trocou também Doué de lado, e pode ver, cara, para mim é a seleção mais completa que tem. Sim. Não existe. E pra gente ter a ideia, ganhou o jogo hoje da atual campeão africana. Um time muito forte fisicamente, os jogadores também tudo jogam fora da África, um time muito qualificado, deu trabalho, mas no segundo tempo, quando os caras... Não deu, né? Isso que ainda, né, no primeiro tempo, o Mbappé estava esquentando os motores, estava voltando um pouco de lesão também. Mas as 3 bolinhas que o Olise meteu ali pra ele Cara, também... o Olise só deu, acho que no campeonato alemão, acho que foram 17 assistências. Só isso, só? Só isso, só 17 assistências para o Harry Kane. Como é o nome do Não, cara? ele deu assistência pro Mbappé, fora a outra que ele deu, que a bola... Que ele passou assim do ladinho. Então, cara, provou hoje porque é favorita, provou hoje porque todo mundo a coloca como a possível campeã da Copa do Mundo. Cara, a França, para mim, é o time mais completo. A zaga absurda. Só os 2 laterais que deixam a desejar. Mas, mesmo assim, quando troca...
ainda... Mas você acha que o Olise, então, é o cara que faz a diferença nesse meio campo da França para dar assistências? Com certeza. Isso que ele não aprendeu a falar francês ainda, tá, Juca? Quando certo. ele aprender, aí vai ser mais difícil ainda. É um esquema de 4 atacantes, mas verdade. que é o esquema de 4 atacantes que o Ancelotti tenta copiar, entre aspas. Só que não consegue executar porque não é cabível a qualidade dos atletas. Os caras não Quantas assumem. assistências você tem numa competição assim? Recorde de assistência, Marcelo? 40. 40 assistências numa competição. Aí você vem me trazer 17 assistências do Olise no campeonato alemão. Te respeito o cara que tá do teu lado. Mas a gente tá falando do Olise, né? O Olise é um jogador, o Marcelinho é outro, totalmente diferente. O Marcelinho tá em outra prateleira. E o entendeu? Olise não tem Taça Guanabara. Exatamente. Assunção, Tô do teu lado, filho. assim como a França, o Brasil deve fortalecer o meio-campo contra o Haiti? Já havíamos dito aqui que somos a favor de colocar Danilo, Paçoca no meio para dar força, equilíbrio e qualidade para chegar no ataque. Juca, a gente falou de mudanças. Meio campo e ataque. Dá para fazer igual a França fez hoje? Trazer o ponta para o meio, o do meio ir para a ponta e criar um pouco mais de intensidade nesse meio campo? Não. Quem é que pode achar esse passo final aqui? Ó, vai lá, no meio dos dois. Toma, Vini. Vai se machucar, Ju. Nenhum. O único que pode tentar alguma coisa é o Paçoca. O único que tem a qualidade para isso, não só a qualidade, tá? Porque qualidade, se você der a bola pro Paquetá e deixar ele sem marcar ninguém, ele faz isso. Que a gente viu no jogo anterior ele fazendo, que deu passe pro Paçoca, fez gols, enfim. Mas a partir do momento que ele é pressionado, ele não tem essa qualidade. Que o Olise tem. Olise, né? Olise. Olise. É que depende da pronúncia do lado do sul ou Depende norte. de onde você tá lá da na região França. que você tá, Grã-Bretanha. Então, nós, né, vimos o jogo. A gente viu uma bola que ele recebe de costa, o cara vai dar o bote nele, ele só dá um tapinha pro lado e sai. Foi nessa bola que ele... Dinheiro do volante, que jogou no PSG. Porra! Ele deu uma olhadinha pra trás, só tirou o cara na primeira. Só tirou aí, você fala, eita porra, você é louco? E o Brasil não tem esse... E tipo, ele deu a bola, ele já pegou, já cortou com velocidade Nem e no saiu. banco a gente tem esse cara que pode ser... O chat tá falando que o Paquetá faz isso. Faz o quê? O Paquetá pode fazer isso, ele precisa fazer isso, ele sabe não é que fazer ele pode, isso, mas não conseguiu fazer Ele precisa fazer. Mas... Qualidade ele tem, porque ele acha o Danilo num passe desse, Beleza, um 3D Juca, do milimétrico. Mas a gente viu no último jogo que quando ele tem uma marcação que os caras estão próximos a ele tem dificuldade. Você viu algumas bolas fáceis que ele perdeu. O Paquetá, ele pode ter o drible, mas não tem aquele drible que a gente está falando do Olise, que é aquele drible em direção ao gol com velocidade. Isso. Onde você passa por você já vê a defesa adversária totalmente aberta. Então, Paquetá tem essa qualidade técnica, mas ele não tem a velocidade. Isso que a gente está vendo nessa Copa do Mundo. Muita qualidade técnica em alguns times, outros times, muita velocidade e fome e vontade. Então, eu acho que o Brasil precisa... O Brasil tem qualidade técnica? Tem. Mas hoje, o time do Brasil, o time que entrou no último jogo, é um time pesado. É um time onde não tem velocidade. Tá certo? A velocidade do Brasil se encontra no banco de reserva, que são a molecada. A molecada que bota velocidade, que entra sem responsabilidade, num bom sentido, num bom modo da palavra, da frase, sem responsabilidade. O que eu quero dizer sem responsabilidade? Os moleques entram e não pesa a chance... A camisa e a responsabilidade. A chance de estar vestindo a camisa da seleção brasileira e disputando uma Copa do Mundo. Tá certo? Porque hoje, volto a falar, a nossa seleção é uma seleção pesada. É uma seleção que você toca a bola para qualquer um do meio campo e eles precisam dar 3 ou 4 passes para girar e dar pro Vinícius, e dar pro Rafinha ou mesmo pro Igor Thiago. Você não vê aquela qualidade da bola vir e com um tapa só você já tirar o seu marcador e já ir em direção ao gol. Você não vê isso na seleção brasileira. E a gente está falando, né, da Copa do Mundo nos Estados Unidos, perfeito? Em 94, quem ganhou a Copa do Mundo? Brasil. A França não disputou a Copa do Mundo em 94. Ela não se classificou. Olha a evolução. Ela vai e aí ganha em 98. Né?
ganha em 98. A evolução, quer dizer, enquanto todos evoluíram, a gente está na... E a gente fala tanto em preparo físico, intensidade, aquela coisa toda. Hoje, um sol para cada um e os caras correndo para lá e para cá. E você viu a mochilinha de gelo que a Noruega preparou para os atletas? E a seleção francesa... Tecnologia! E a seleção francesa fez apenas 2 substituições. Botou o Cherki e o Barcola. Só. Drago, Só os você dois. lembra que eu falei contigo, a gente estava assistindo o jogo, eu estava conversando contigo, que o europeu ele tem uma coisa que o brasileiro não tem. É o passe. A qualidade do passe. Você vai ver um europeu de 2 metros. O cara, você vai falar assim, como esse cara consegue jogar bola? Mas ele não vai errar o passe. E rápido, né? E vou te falar, você pode dar um tubo para ele domina numa facilidade. Mas sabe por quê, Souzinha? Você já jogou fora, o Marcelo jogou fora e eu joguei. E na nossa época, que a gente jogou fora, era um gramado aqui no Brasil alto. E lá fora, ele já usava aquele campo ralo, digo, bom gramado, e além de tudo, eles molhavam o campo mesmo nos treinamentos. Então, hoje a gente brinca. Passe europeu, toma os tubos e se vira pra você dominar. E outra coisa, e o que a gente faz como brincadeira aqui no Brasil, lá eles levam a sério. É isso aí. Sabe o bobinho, lá, Juca? Lá é o rondo. O rondo lá é sério. É sério, é coisa... Não tem negócio de brincadeira, não. De tentar dar caneta nos caras, não. Rondo. Rondo chama. Eu só acho que a gente não precisa imitar a França. Não precisa buscar Mas o que grande eles fazem. problema, né, a França, o grande problema é que os europeus nos imitaram e olha como estão hoje. Sim. Eu só acho que o Brasil precisa ele precisa achar uma bola de segurança. O que significa isso? Se você está com dificuldade de se desenvolver tanto ofensivamente, pelo menos saiba se defender. Você tem 13 jogos e 12 gols sofridos com o treinador no comando? Ah, mas ontem você falou que os gols sofridos não era o problema da seleção. Não, Hoje, pra você já não é o principal, porque o Brasil não consegue fazer nada. O Brasil tem muita coisa para ser ajustada. Meu Deus. Quando pediu uma virtude, ninguém soube falar qual que era a Exatamente. virtude da seleção. Obrigado. E não é de agora. Ninguém conseguiu fazer. A seleção, pra mim, tem uma virtude. Diga. Irritar a gente. Fazer a gente passar raiva. Boa. Tá certo, você tem um ponto, Bom ponto. É eu jogando X1 e a seleção jogando nos faz raiva. São Paulo também. Não é óbvio? São Paulo também. O teu Santos também. Santos- Agora, só pra gente contextualizar aqui, o meio-campo do Brasil ele precisa ser reformulado remanejado, como o técnico da França fez hoje, na sua opinião também, Drago? Eu acho. Eu só entendo o seguinte, tá, Jucá? Eu não sei se o Ancelotti vai bancar uma possível saída do pilar dele. Casemiro. Do pupilo dele? Exatamente. Do Casemiro. pilar dele em todos os sentidos. Que Mas o pilar departamento dele, que analisa o futebol dele vai chegar nele e falar assim: o seu volante correu ao mesmo tanto, Sabe aquela mesma coisa, distância que o Jucá, goleiro. trocar o Douglas Santos pelo Alexandro não vai causar Não, discussão. mas o Fabinho melhor que ele. Não, mas eu tô falando pra você no meio campo. O Fabinho Você vai entrou trazer bem pra pra esquerda, caralho. a gente tá o que eu fugindo do quero foco do assunto. o que eu no quero Liverpool, colocar para você é o seguinte. O que se nós ele podemos trocar- fazer para mudar esse meio campo? Você acha que precisa mudar e quem entraria? Eu, particularmente, deixaria o meio-campo mais leve. Bruno Guimarães insistiria com o Paquetá com o Danilo Santos. Eu colocaria dessa forma, certo? Beleza. Só que eu acho que o Ancelotti não vai tirar o Casemiro de jeito nenhum. Tá, não tirando também o acho que Casemiro, não. e quem pode mexer no meio? Você acha que não vai Com o mexer no meio? Casemiro? Não, esquece o Casemiro. Você já falou que não mexe o Casemiro. Na sua opinião, não mexe o Casemiro. Alguém no meio campo perde espaço e alguém ganha espaço no meio campo? Eu acho Ou seria inteligente mexer nesse meio campo? Eu acho que ele não. Eu acho que se ele não for mexer no Casemiro, ele não vai mexer no Bruno Guimarães nem no Paquetá.